Graça e paz, amados, que alegria podemos compartilhar mais uma porção preciosa da palavra de Deus. Estamos vendo que é necessário pararmos para ouvir a Deus. Josafá, então, parou tudo, né? Eles estavam há 7 dias já perdidos, juntamente com Jorão e juntamente com o rei de Edom. Eles saíram sem a direção de Deus e se perderam. Após 7 dias, Josafá para tudo para buscar a direção de Deus e descobre que ali próximo havia o profeta Eliseu. Então ele diz, olha, ninguém dá mais nenhum passo sem nós buscarmos a direção de Deus, porque a palavra está com Eliseu. Então a gente vê aqui que revela, né, o que é um homem natural, o que é um homem carnal e o que é um homem espiritual. Homens carnais, muitas vezes, quando buscam a Deus, eles têm um entendimento errado que Deus vai se prostrar diante deles. Jorão era rei. Eliseu chegou de sola e disse, olha, se eu não considerasse a presença de Josafá aqui, certamente eu nem estaria aqui, nem olharia para a tua cara. Vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. Ou seja, o que Eliseu está dizendo? Virou as costas para Deus até agora, ignorou a presença de Deus até agora, só porque agora está morrendo, vai querer buscar o Senhor? E então a gente vê aqui essa revelação. E ele estava tupetudo mesmo. E ele chegou lá diante de Eliseu e ainda colocou a culpa em Deus, deles ter saído à guerra por conta própria, deles ter pegado o caminho errado, deles terem se perdido. Então o homem natural, o homem carnal tem a tendência a colocar a culpa em Deus. A gente vê claramente aqui então que muitos homens pensaram isso e agiram com carnalidade, com o ser natural do homem diante de profetas, diante de Deus, e hoje continuam. Um exemplo disso é Naamã. Naamã, então, ele descobre que havia um profeta e que se ele fosse até lá, tinha grande possibilidade de ele ser curado, então ele encosta com toda a sua comitiva na frente da casa de Eliseu. Eliseu não dá nem a cara para ele, manda o seu servo dizer, ó, vai, banha-se 7 vezes no Rio Jordão. E olha o que e ele sai brabo, ele sai bestemando, ele sai falando umas besteiras. E olha o que ele diz aqui, ó, ele criou uma ideia. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora ele me manda mergulhar nesse rio Jordão, um rio barrento, um rio que eu tenho rios muito melhores na minha terra do que esse rio. E a Bíblia diz então que um dos servos disse, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Faz isso. E Naamã obedeceu, mesmo com o coração revoltado, ele obedeceu a palavra do profeta, que era a direção de Deus sobre aquela realidade. E a Bíblia diz que ao final dos 7 mergulhos, a sua carne e a sua pele se tornaram como carne e pele de bebê. Olha só, Naamã reconheceu ali então que havia Deus em Israel. Naamã, agora ele perdeu aquela ideia de que Eliseu viria, se colocaria diante dele, talvez até se prostraria diante dele. Agora ele entendeu que Deus não se prostra diante de homens. A vontade de Deus não se prostra diante de homens. São homens que se prostram diante de Deus. São homens que se prostram diante da vontade do Senhor. Daí Deus pode agir. Olha a importância disso. Eu queria orar com você, porque se você tem se prostrado, se rendido à vontade de Deus, à pessoa de Deus, à palavra de Deus, à voz de Deus, prepare-se para viver o melhor de Deus e os maiores milagres do Senhor. Mas se você acha que Deus vai se render a você, esquece. Se você acha que Deus vai se prostrar às tuas vontades, esse não é o Deus eterno, Criador dos céus e a terra e do universo que nós adoramos. Quero orar com você. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse final de semana que está começando. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia seja estendida e derramada sobre os nossos corações. Toma, Senhor, as nossas vidas. Que nós venhamos nos render, nos
prostrarmos a tua grandeza, o teu senhorio, a tua vontade, a tua palavra, a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, não ter um coração carnal, nos ensina a não ter um coração de um homem natural, mas nos leva a ter um coração de um homem, de uma mulher espiritual, que tem a mente de Cristo e discerne as coisas espirituais. Obrigado por cada um que nos acompanha, que tem se interessado em orar e buscar a tua direção. Abençoa, libera a tua bênção, em nome de Jesus é que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, um abençoado dia, um abençoado final de semana, em nome de Jesus. Amém.